Olá, eu sou a Nádia Nobre e estamos em mais um podcast Colmeia Connect, o videocast do Colmeia, que é o nosso espaço, o nosso hub de mulheres empreendedoras. Estamos em mais um episódio com o objetivo sempre de inspirar e se conectar com outras mulheres, não só as mulheres que estão aqui, mas quem vai assistir e sempre partilhando e amplificando a voz das pautas e desse movimento do empreendedorismo feminino. Nós estamos aqui no Estúdio Rocket, que é o espaço que nos acolhe em todos os episódios, em todas as gravações e que nos recebe de forma tão profissional e acolhedora. Estamos hoje com as mulheres do seguro, membras Colmeia, para a gente falar de um tema que as pessoas às vezes ignoram um pouquinho, que é da segurança pessoal e a segurança do nosso negócio. A gente vai aqui devagar percorrer no espaço desse ambiente, falar de seguros, de uma forma leve, porque eu já falei aqui com elas um pouquinho, já conheço, gosto bastante, e de uma forma profissional que cada uma reflita em como isso pode ser importante para os nossos negócios, afinal de contas, nós falamos com mulheres empreendedoras, como também para as nossas vidas de uma forma geral, né? Essas duas corretoras, elas, embora as corretoras de seguro, a gente acha que é todo mundo, que está todo mundo no mesmo balaio, né? Mas elas atuam de formas bem diferentes. Eu vou conversar aqui, que é a Ana Paula e a Maria Ângela, vou falar e apresentar um pouquinho. Mas elas atuam em seguros de uma forma bem distintas, uma com seguro garantia e a outra com seguros e consórcio, e nós vamos aqui agora com o pé direito entrar dentro dessa pauta de seguro com essas mulheres que eu tenho a honra de seguir ao lado aqui do Colmeia. Bem-vindas. Obrigada, Bem-vindas, muito bom estar obrigada. com vocês aqui, estar com vocês aqui e seguir com vocês. Vou apresentar aqui, né? Vou ler, apresentar a bio aqui, o currículo das nossas convidadas, a Ana Paula Fonseca. Ela é empresária, corretora especializada em seguro garantia. Ela é co-founder e head de negócios massificados na Vasques e Fonseca, uma corretora especializada em seguro garantia. A gente vai falar sobre seguro garantia. E ela combina a formação em administração e gestão de pessoas para liderar com inovação. Ela é mentora de jovens empreendedores, destaca-se por sua visão estratégica e dedicação ao crescimento e inspiração no setor empresarial. A Vasques e Fonseca é uma empresa inovadora no ramo de seguro garantia em São Paulo. Especializada em soluções personalizadas, foca em maximizar a segurança e o potencial dos negócios dos seus clientes através do atendimento ágil, expertise técnica e relacionamento no mercado de seguros. Eu adoro ler isso daqui, reler, na verdade, né? Porque mostra a potência das mulheres que sentam aqui. Uma honra ter Obrigada. você aqui. Já já a gente vai falar e eu quero saber da história e por aí vai. E a Maria Ângela Abreu Proença. Geralmente você se apresenta como Maria Ângela ou Maria Ângela, Abreu Proença ou os dois? Não, geralmente eu falo ou Maria Ângela Proença ou Ângela Proença. Então, Ângela Proença. Estamos aqui com a Ângela Proença. Ela é corretora de seguros e consórcio na G Maior Consórcios e Seguros. Ela sempre trabalhou com seguros, né, e ama a profissão, é corretora de seguros e consórcio e atua na área há mais de 40 anos, olha isso. Tem um atendimento de pós-venda excelente, atua ajudando em todas as situações, assim como ajuda pessoas a realizar sonhos e conquistar casa, carro, de forma rápida através de consórcio. 2 corretoras para a gente ter como amiga, né. Eu acho que tem isso agora, eu aprendi com vocês, Maria Ângela, bem-vinda, Obrigada. que na vida adulta a gente precisa de alguns profissionais caminhando do nosso lado. A Com gente precisa de certeza, um bom médico, de um bom advogado, e tu percebi que a gente também precisa de bons corretores de seguro para caminhar ao nosso lado, com certeza. né. Que bom que a gente está podendo falar um pouquinho das suas pautas, que parece técnica, né, que a gente só lembra do seguro quando a gente precisa, ou a Exato. gente só associa no seguro a seguro de carros e não necessariamente é assim. E falar
de seguros é falar de proteção de patrimônio, é falar de segurança com a sua própria vida, é falar de uma proteção à continuidade do seu negócio através de tudo que vocês trazem. Então, já apresentei demais, né, Sim. essas introduções são grandes, mas eu acho que são importantes para mostrar, quem está aqui. Então eu quero agora, dar o espaço de fala para vocês. Vamos nos dividir, né, dividir a bancada com 2 corretoras em pautas diferentes deve ser um desafio para você, mas cada uma tem uma cadeira muito bem específica dentro da área de seguros. E eu quero começar com você, Ana. Quero que as 2 se apresentem, claro, mas quero começar com a Ana, é ordem alfabética, tá? Tá bom. Não é preferência. Pra que você conte um pouquinho aí da sua trajetória, profissional, basicamente com o seguro garantia, né, você tem uma história de vida, você já falou e fala sobre isso, mas hoje vamos falar da sua trajetória naquilo que você é uma grande especialista. Ouvi você falando de seguro garantia que eu não conhecia antes de te conhecer, é algo que mostra o como que a gente tem oportunidade de fazer boas negociações, né, que é realmente algo novo que toda empreendedora deveria entender. "Putz, o que que é isso? Como isso pode me resguardar em alguns contratos?". Mas eu quero que você fale aí, se apresente a sua história no seguro garantia e fale o que que é o seguro garantia. Tá bom. Bom, eu sou Ana Paula, eu tenho mais de 25 anos na área de seguros e desses 25 anos, eu trabalhei aproximadamente 13 anos dentro de uma grande corporação. E isso me fez com que eu conhecesse diversos ramos de seguro. Eu me apaixonei desde o início pelo seguro garantia. E quando eu estava nessa grande empresa, onde eu tive a oportunidade de ter gestão de liderança, conseguir fazer toda a minha trajetória lá, conhecendo os demais produtos, eu conheci, né? Eu sempre conto de onde nasceu a Vasques, que é uma corretora especializada em seguro garantia. Eu conheci o meu esposo e como a gente não podia ficar na mesma área, enfim, ele mesmo se deslocando para uma outra empresa do grupo, eu acabei sendo desligada. O que parecia ser, então, um Pro desastre, né? Um desastre, ali para a gente foi uma grande revelação. A gente voltou, né, para a prancheta e decidimos, então, empreender. E o que nos levou a optar pelo seguro-garantia? Que eu vou falar já já o que, que é o seguro-garantia. O seguro-garantia hoje no mercado, ele é um seguro que ele tem baixa concorrência. São poucos corretores que são especialistas nesse produto. Ele é um produto diferenciado no mercado, ele é um seguro que ele tem um ticket, né, o valor de uma pólice de seguro-garantia, ele tem um comissionamento diferente. E para a gente, algo que foi muito importante, a gente não queria algo que tivesse uma sinistralidade muito alta, que a gente fosse incomodado a todo tempo. Então, a gente preferiu trabalhar com um produto diferenciado, um produto onde existem seguradoras específicas, não são seguradoras, muitas vezes não são seguradoras de mercado, como muitas pessoas conhecem. E a gente optou por ser algo muito mais nichado, trabalhar com um produto que ele estava em franca expansão. E nós montamos, então, a Vasques e Fonseca. Já com uma visão de negócio interessante, estratégica, né, que é Exatamente, precisamos nadar num mar diferente. exatamente. Então, com essa baixa concorrência, a gente se especializou, né? A gente já conhecia de dentro da seguradora, enfim, mas a gente se especializou. Então, nós começamos a fazer contato com seguradoras específicas, porque não Isso. são todas seguradoras que trabalham com esse produto. Tem seguradora, por exemplo, que não opera. E nós fomos nos especializar. E é muito interessante quando a gente fala do seguro garantia, o que, que ele é especificamente. Quando você fala, ele parece ser um bicho de 7 cabeças, mas ele não é. Ou não é para mim, né? É, não, ele não é. Porque quando você traz, se você for ao pé da letra, ele nada mais é que um seguro que cobre obrigações contratuais. Ou seja, é uma garantia de que tudo que foi acordado previamente em um contrato, ele vai ser cumprido. Se o contratante, se o contratado não cumprir, o contratante ele está respaldado por esse seguro. A seguradora vai lá e indeniza esse contratante.
Trazendo de uma forma muito simples, seria assim: eu tenho um projeto, até eu dei numa última palestra que eu fiz, eu dei esse exemplo e acho que aí clareou. Eu tenho um projeto dentro do meu escritório, onde eu vou fazer toda a parte de marcenaria. E eu vou ter que adiantar 40% para esse marceneiro. E o que, que eu faço então? E se acontecer alguma coisa, né? Não me entregar esse projeto? Eu estou fazendo um contrato com ele. E se não me entregar? Então, existe uma modalidade de seguro-garantia que chama adiantamento de pagamento, que é um valor super simples, qualquer pessoa tem condições, qualquer empresário tem Qualquer condições de pessoa pagar, que tem que CNPJ, é tem bom deixar isso CNPJ. claro, né? Sim, você pode ser uma pessoa física, mas o O seu tomador, o seu contratado, contratado, ele tem que ser CNPJ. É só para pessoa jurídica. Você faz o seguro garantia e se ele não te entregar esse projeto, você está garantido. Por exemplo, eu estou fazendo, eu mesmo estou arcando com esse valor do seguro para ele, porque para mim é interessante. E se ele, por algum motivo, vier a não cumprir esse contrato, eu estou garantida, eu não perco. Então, parece algo muito grande, porque normalmente você ouve em contratos públicos, porque em contratos públicos, a maioria das vezes, ele é obrigatório. ter o seguro garantia, porque a instituição pública contrata uma empresa e para ter a garantia Exatamente. que vai receber, vai falar: "Olha, você vai ter que colocar seguro garantia no seu contrato, porque se algo der ruim, eu vou ter esse dinheiro de volta". Exatamente. Quando a gente fala de seguro-garantia público, na modalidade pública, ele é obrigatório e ele é respaldado por lei. Dentro da lei de licitações, já existe todos os critérios que ele tem que seguir. Então, em qualquer edital, exceto, não vou entrar aqui no detalhe, mas exceto essas licitações muito pequenas, carta convite, enfim, mas as licitações maiores, elas já constam no edital. Por quê? Porque quando o governo faz isso, ele automaticamente ele já filtra o contratado dele. Porque quem dá o limite, quem avalia essa empresa são as seguradoras. E quando você coloca o CNPJ dessa empresa, quando você coloca o nome dessa empresa, automaticamente roda-se dentro dos parâmetros das seguradoras, nos órgãos creditícios, e a partir dali você já tem uma ideia de quem você está contratando. Então, dentro dos contratos públicos, a maioria é obrigatória. Então, é um seguro que essa é a vantagem também. Se ele quer, quem trabalha com órgão público, então, obrigatoriamente ele tem que ter esse seguro. Não é uma questão de opção. Então, eu tenho um público ali que ele vai ser obrigado a contratar o meu seguro, querendo ou não. Exceto se ele não quiser trabalhar com isso. Garantias privadas, grandes construções, também. Incorporadoras, né, querem fazer existe, por exemplo, garantia de permuta. Então, existem inúmeras modalidades de Grandes garantia, negócios, grandes negócios mais negócios. convencionais em que são obrigados. E é interessante você saber, porque tem muita gente que não está familiarizado e nós falamos com o público de universo de pequeno negócio. E aí você tem essa missão, inclusive, né? Esses dias eu estava vendo um post dela de falar de desmistificar Exato. e simplificar esse conceito em que é válido sim para todos. Ele é obrigado dentro dos grandes negócios que já perceberam que eles têm que proteger. E aí ele tem uma característica de proteção que também vale para o pequeno negócio. Sim, Então, quero aproveitar esse gancho que você falou, porque aí falar, eu tô aqui assistindo sobre seguro garantia, ela tá falando de público, de grandes empresas e não é para mim. De tirar essa crença de que não é para mim, né? Eu acho que além de proteção, ele traz um segundo pilar, que é o de profissionalização. A partir do momento que você coloca uma cláusula de seguro-garantia, o quanto que profissional você pode ter. Claro que vai depender do tipo de negócio, também tem essa natureza, né? Tô ficando especialista, hein, Viu? amiga? Brincadeira. Mas de diferenciar, então por que que você já falou por que que é diferente, né? Eu acho que você responde isso todos os dias, em todas as suas as sim. apresentações, em todos os lugares que você vai, que é o que diferencia o seguro garantia de um seguro convencional, que o convencional porque é o que todo mundo conhece, e de como isso pode servir
e se encaixar para pequenos negócios. Exatamente. Acaba sendo um diferencial quando você vai levar o seu negócio. Porque quando você vai apresentar o seu negócio, se você fala assim: "Olha, meu negócio é tão eu te garanto tanto, que eu te apresento, além de todo o meu portfólio, além de todo eu te apresento uma pólice de seguro-garantia que você está garantido que eu vou te entregar". E isso a gente tem muito esse trabalho com prestadores de serviços, por exemplo. A gente traz esse cliente, a gente entende qual é a necessidade dele e nós desenhamos, dentro do contrato de prestação de serviço para ele, o que ele precisa. E ele inclui isso a um custo bem menor, porque aí estamos falando do pequeno negócio, um custo que ele absorve dentro, né, do contexto do negócio dele e ele apresenta algo diferenciado. Isso passa a ser aqueles dentro daqueles agora checklist de diferenciais, eu acho que vai lá, antes era garantia Sou Joe, né? Não é mais a garantia Sou Sou Joe. Joe. A garantia está resguardada através do seguro garantia Exato. contratual. Então passa a ser, olha, por que que você paga mais caro para mim? Porque eu te garanto que você vai ser resguardado por a entrega deste serviço ou por essa prestação. Isso valoriza muito. Por Muito. isso que eu coloco na caixinha do profissionalizar e muito o seu contrato, o seu negócio, a sua prestação de serviço, É, né? esse seguro é bem comum em reformas, por exemplo, porque se você vai fazer uma reforma, quem que garante que você vai Aí ter é um ponto bem usual, sim, trivial, do como isso pode estar na minha vida, sendo que eu não sou um grande negócio. Vou exato. reformar minha casa, estou contratando uma arquiteta, É, estou contratando o marceneiro, Marceneiro. um qualquer pintor, pessoa que tenha CNPJ pode se resguardar através dessa cláusula e exato, desse seguro. É muito comum também em condomínios. sim. Então, a gente faz parceria com os síndicos, né? A gente leva essa solução para ele e a gente coloca que ele passe a exigir de todos os prestadores o seguro-garantia. Por quê? Porque quando a gente leva essa solução, primeiro, ele já está ali avaliando quem são os prestadores dele. Né? A partir do momento que ele passa por esse crivo da seguradora e ele consegue um limite para operar com seguro-garantia, automaticamente ele já está olhando quem é aquele prestador, né? Porque se é um prestador que ele não passa no crivo da seguradora, ele não tem nem. Ali você já tem uma ideia que ele pode vir a quebrar esse contrato. E muitas vezes nem é por assim. Porque a pessoa quer quebrar um contrato, né? Nessa palestra mesmo a pessoa levantou e falou assim: olha, eu tive um caso assim. O meu marceneiro, até exemplo do marceneiro, É. faleceu, o filho não sabia de nada e ela perdeu o dinheiro, entendeu? Então, muitas vezes, porque a gente traz isso, né? Ah, mas eu sempre faço com fulano, eu sempre faço com. E eu tenho total confiança nele, mas não é uma questão de confiança, é o E profissionalismo. nós vivemos na era dos contratos, né, Ana? Eu acho que Sim, agora é mais do que nunca. O quanto que em outros países isso é mais usual, porque não existe a garantia Sou Joe, que é uma cultura brasileira, a garantia Sou Joe, né? Que era a exato. lealdade. Não, eu conheci o pai, ele é amigo da minha mãe, então tinha essa questão da gente comprar por indicação desse conceito, desta forma. E hoje o contrato ele tem sido cada vez mais exigido. Sim, O contrato tem se normalizado, o uso do contrato. Olha, eu preciso das informações, existe o contrato, todo mundo se sente mais Seguro. seguro. seguro com essas informações. Então, está crescendo independente do tamanho do nosso negócio. Exato. E quanto menor, eu acho bem interessante, talvez para a gente desmistificar ainda mais. Mas a gente tem que provar que a gente é um negócio sério, que nós somos um negócio profissional e como é que a gente cada vez mais inclui ingredientes, e aí no caso dela, cláusulas, para que, como pequeno negócio ou médio negócio, a gente mostre que sim, nós somos um negócio sério. Eu vejo Exatamente. muito tenho visto bastante dessa forma. Tô até lá anotar, já falei para ela que eu vou tomar um café com ela. Sim. Né? Ainda não tenho seguro garantia nos meus contratos. Muito bom, muito bom. Eu quero agora me virar
para falar do seguro que todo mundo conhece, Sim, mas nem todo mundo conhece a Ângela, não é exato, isso? exato. Todo mundo conhece seguros e consórcios, mas nem todo mundo conhece Conhece fazer um seguro e consórcio com a Ângela. exato. Então você tá dentro desse universo de um seguro tradicional, né? Sim, Que é o que todo mundo conhece, onde você fala muito de segurança financeira, coloca sim. isso como pilar, proteção e segurança É, financeira, talvez seja algo que você fala muito todos os dias, né? sim, exato. E eu quero que você, assim como a Ana, fale um pouquinho aí da sua história no seguro, né? Sim. 40 anos, É, minha idade, né? Mas pois é. bora lá, bora lá. É a minha mãe no É, Seguro é. Garantia. É minha corretora, viu, gente? Sim, Agora é com minha muito orgulho. corretora. Entrei, né? Ela já Sim, fez vários, já começou, já tá falando, Nádia, a gente precisa falar do consórcio. do Mas consórcio, do calma aí. Vida. É. E eu queria que você não só falasse um pouco da sua trajetória, né? 40 anos, onde se. Não sei como é que era, 40 Uhum. anos falar de seguro, como é hoje, muito usual. E que você explicasse um pouquinho de como esse negócio tradicional, que a gente só associa a carro, É. talvez, ele pode favorecer e beneficiar não só vidas, como negócios. Então, eu comecei a minha jornada, né, no meu primeiro emprego foi numa corretora de seguros, eu nunca tinha trabalhado, e aí comecei a trabalhar com seguros e me apaixonei, e resolvi seguir carreira nessa área. Quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, eu recebi uma oportunidade para montar uma corretora, onde eu entrava com o meu trabalho e a pessoa entrava com toda a infraestrutura. E aí eu comecei a minha carreira solo aos 23 anos, empreendendo, Uau! e isso mudou a minha vida, totalmente. E aí eu segui até hoje. Fui sócia de 2 outras empresas, e aí a sociedade não deu certo e eu resolvi seguir sozinha por um período. E aí teve uma época que não dava mais para você continuar sozinha, e foi quando eu fui convidada para ser sócia da G-Maior. Então isso já faz uns 20, mais de 20 anos que eu tô na G-Maior, a G-Maior vai fazer 30 anos. Na verdade, eu fui convidada quando ela começou, mas eu tinha acabado de me desligar de uma sociedade e eu não quis arriscar novamente ter sócios. Mas aí, o que que é o destino? Eu acabei entrando como sócia da G-Maior em 2004. Então, tô lá até hoje, não pretendo sair, e isso abriu muitas portas para mim, de oportunidade de trabalhar com ramos que eu trabalhava menos e que lá você tinha mais oportunidades, porque diferente do seguro garantia, os outros ramos de seguro você tem que ter expertise para poder vender. Então, assim, o que mais todo mundo conhece é o seguro de automóvel, aí depois vem o seguro de residência, depois o seguro de empresas. Mas aí a gente fala assim: ah, e o seguro de vida? As pessoas, toda vez que a gente fala em, ah, vamos fazer um seguro de vida, elas pensam assim: ah, mas eu não vou morrer. Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Só que assim, a gente não sabe, imprevistos podem acontecer. E assim, o seguro de vida é sim uma excelente, garantia, uma tranquilidade para quem contrata e para a família dessa pessoa, né, Eu porque acho que vai ter um pensa muito quem respaldo. tem família, talvez, né? Quem sabe que Sim, vai ter. Quem tem família, mas esquece do outro lado, que o pouco que eu conheço, que é enquanto você tem vida, como é que você vive bem, é resguardado por algumas exato. questões que depois você entra É, aí. então, porque é o que eu sempre falo, por exemplo: "Ah, eu não tenho família, mas eu tenho eu, o meu ser, o meu CPF. E aí, se eu ficar inválido, Se eu me acidentar se e eu me ficar ausente por acidentar, algum eu sou tempo. autônomo, aí eu não posso trabalhar. Então, eu sou um profissional liberal, eu sou um médico, eu sou dentista. Eu tenho que ter um seguro, porque se eu não trabalhar, eu não ganho. Então todo mundo que é empresário, todo mundo que é autônomo, deveria contratar um seguro de vida, É proteção de vida e de é vida. proteção de negócios também. Exato. Mas só uma pergunta antes que eu esqueça, porque há 40 anos atrás eu fico pensando quais eram os seguros dentro de uma cultura que não tinha de seguros, que se fazia muito há 40 anos atrás, e qual foi a evolução
que muitos, seguramente você nota Sim. hoje que existiu no seguro, hoje com certeza é muito mais, eu acho, né? Apesar da grande concorrência, é muito mais tranquilo pelo nível de consciência das pessoas de falar sobre o seguro. Mas há 40 anos atrás, Então, há 40 tinha de anos carros como atrás tem hoje? tinha, mas não era como é hoje. Primeiro que assim, para você antigamente você contratava um seguro de veículo, não existia valor de mercado, que nem Não hoje. existia nem cinto de, a pessoa não usava nem cinto de segurança 40 Exato, anos atrás, exato. né? Então, assim, os acidentes eram mais graves, né, não existia, por exemplo, assistência 24 horas que hoje existe, Isso. não existia. Então, se você quebrasse o seu carro na rua, você tinha que pedir um guincho da seguradora, e o guincho também não era igual é hoje. Existia muita inflação, e aí todo mês você tinha que fazer endossos na apólice, que a apólice é um instrumento que você segura o seu veículo, e endosso é um complemento. Então existiam endossos para você aumentar o valor do carro, às vezes mês a mês, porque o carro ficava defasado. Era caríssimo, então, fazer um seguro Era antes. bem mais caro. Não Não que não existia esteja caro é, agora, né? Mas agora é que mas o antes, né? custo-benefício é bom. É, O é, é. custo-benefício de você saber que você tem a tranquilidade de ter o seu bem segurado. Não só o bem, a gente tem criminalidade também, né? Sim, Aumentaram exato. vieram outras Atropelamentos, Outras questões. por questões. exemplo, eu Antes era penso carro muito de nisso, lata, né. né? Antes você amassava, É, cara, o negócio era ferro puro, É, né? Imagina é. uma batida de um Fusca que tá viva até hoje, Sim, para uma de um Ford Ka, nada contra, que é desmonta, plástico inteiro, desmonta inteiro. né? Então É. tem outras questões aí. Hoje em dia, se você bate num carro antigo, uma Paraty, um Monza, que O hoje seu carro tem se carro acaba. sim, tem gente que nem sabe que carro é esse, né. Mas o seu carro se acaba e o outro está inteiro, É, é, entendeu? É é. mais ou menos por aí. Então, assim, eu sempre falo para os meus clientes: "Quando você vê um carro assim na rua, se afasta, foge. foge dele, porque o risco de bater é Cara, o grande". Fusca é vivo até hoje É. inteiro. Eu nunca vi um carro tão bom como aquele. Fusca, É, Vectra, Paraty, é, Monza, ainda é. existe bastante esses O Gol carros. bolinha, Gol né. bolinha, Não, Gol exato. bolinha não, Gol quadrado. É, Olha aí, eu é, já mudei de assunto, desculpa gente, mas não tem exato. como a gente não falar. Não, Eu fiquei pensando, falando que, gente, há 40 anos atrás, como é que era a cultura do seguro, né. sim, as cotações eram todas manuais, então Datilografadas, né. era tudo datilografado, era tudo manual, você tinha que fazer as cotações todas na máquina de calcular, então você tinha que pegar a taxa, vezes o prêmio, para você saber a cotação de um veículo. Hoje você coloca os dados num sistema e ele te apresenta a cotação. Então, eu falo que hoje, para quem começa hoje a ser corretor de seguros, é muito fácil, porque você não precisa entender o que é o seguro. Agora, quando eu comecei, você tinha que saber o que eram as coberturas. Então, você ia fazer um seguro de incêndio, não era só você colocar os dados no computador e ele te apresentava o preço. Você tinha que pegar qual que era a metragem quadrada do imóvel, qual que era o custo de construção desse imóvel, qual que era a taxa, qual que era o local, se o local era de alvenaria, se o local era sólido, se era estruturado, tudo isso você tinha que saber para poder fazer uma simples cotação. Então, o papel do corretor de seguros era ir até o cliente, inspecionar o local do cliente, para aí sim você poder apresentar uma cotação específica para esse cliente. Então, eu comecei nessa época. Então, assim, eu E esse é um diferencial, de sim, você, no mundo digital, se sim, você googar aí seguro, você vai achar simuladores automáticos de seguro. exato, Sim. E a diferença de você ter alguém super especialista é isso, é como é que você vai ter o seguro que melhor se adequa para você, não o que a calculadora te disse. E mais, né, eu vou fazer essa pergunta aqui, que você estava conversando, eu falei: "Putz, a gente fala de proteção, quais os seguros que existem?". É como se existissem 3 linhas de despesa. A gente fala: "Ah, seguro é gastos ou investimento?". Tem gente que fala: "Ó, você deveria tratar seguro como investimento". Eu acho que exato, existe uma questão: gastos, investimentos e proteção. exato. Na Uhum. sua vida hoje, para você viver bem, independente de criminalidade, de legado, de planejamento sucessório, você precisa contar com
as despesas que você tem, que você se mantém, os investimentos e a proteção de tudo isso. Então, eu acho que o seguro, independente de qual seja a linha, ele entra dentro dessa. É uma proteção. Ah, mas é gasto de investimento. Você vai olhar como proteção. Com Eu certeza. sempre, Seja do seu investimento, da sua vida, né? É minha forma de Seu ver, negócio. eu assim. sempre digo para as pessoas, quando você pensa em adquirir um carro, você tem que pensar, eu vou adquirir um carro, vou ter que assumir as prestações desse carro, se você não comprar com consórcio. Você tem que pensar que você tem que pagar IPVA, que você tem que pagar, e você tem que incluir o seguro do carro. Porque assim, se você não tiver condições de arcar com o seguro total do seu veículo, faça pelo menos o seguro de terceiros. Por quê? Se você bater no carro de alguém, pelo menos essa pessoa você vai poder indenizar. Porque se você pegar nos Estados Unidos, é obrigatório, você não pode comprar um carro se você não fizer o Seguro seguro. de terceiro. É obrigatório, é lei. Então, na Europa também é lei. Se você quiser ter um carro, você tem que ter o seguro pelo menos de terceiros. Você pode não cobrir o seu carro, mas o do terceiro você tem que cobrir, é obrigatório. E assim, as pessoas, elas têm a ilusão de que o seguro de terceiros é caro tanto quanto o seguro de automóvel. Não é. O seguro de terceiros é muito barato. Então, todo mundo deveria ter. Eu acho que deveria ser lei aqui também. Você quer comprar um carro, você tem que ter seguro de terceiros, pelo menos. Às vezes a gente não tem noção mesmo. Eu acho que as pessoas não Não têm tem. essa prática. Eu acho que o maior aprendizado de reflexão é pensem em como seguro, internalizem ou reflitam sobre essa questão do seguro. Por exemplo, eu faço seguro viagem. E é Uhum. algo que as pessoas não têm noção do quanto que é Importante e barato. e barato. Sim. Tem coisas que realmente têm um custo maior, às vezes as pessoas estão passando por algum momento de vida que o seguro seria mais importante ainda, porque, putz, eu acabei de comprar o carro, preciso proteger. Então, tem várias visões, mas não necessariamente a gente tirar essa questão de que é caro. Mas sabe o que que eu acho? Aí passa muito pelo papel do corretor. Porque, quando você tem ao seu lado um corretor especialista e ele traz a visão como ela está colocando, né, quando você tem um corretor especialista que tem essa visão, você consegue passar para o seu E que te cliente. traz opções, que é o que você falou. Exato, Você não tem esse valor, faça o de terceiros. Exato. Depois você coloca e amplia Depois sua você pode ampliar, quando a ampliar sua as situação financeira melhorar, você pode exato. O ampliar a quanto que o cobertura. papel de um corretor consultivo, Exato. ele faz com que a gente tenha mais informação e a gente se proteja mais, né. existe dados, né, 30% somente do Da Brasil, frota. do que tem, de seguros contratados, 30% somente eles estão adequados. A maioria Adequados, a gente não tá falando de adequados, quantidade. Não, adequados. É, adequados. Por quê? O corretor, ele tem que levar a melhor opção. eu tô tranquila que o meu deve estar adequado, Sim, né. com certeza. Tá, ótimo. É porque assim, por exemplo, tem gente que quando vai procurar um corretor de seguros, ele vai fazer um leilão. Cotação. É, E é, aí é. eles vão lá, cota com fulano, beltrano, ciclano. E aí eles vão comparar preços. Eu sempre falo para os meus clientes, não compare só preços, você tem que comparar as coberturas, porque isso faz muita diferença. Porque a pessoa, no caso leigo, que é o cliente, ele só vai saber na hora que ele precisar. Conversa, gente, sem medo de Sim, falar, eu não tenho exato. obrigação, né, Então claro que eu a gente sempre sempre tem, passo. mas tenha o hábito de conversar, falar: "Eu preciso conversar com uma corretora, eu preciso falar", porque às vezes a gente fala da nossa vida, da nossa situação, peculiaridades, às vezes questões que fala: "Eu preciso me ajuda a pensar". É, exato. Às vezes não é nem me ajuda a pensar, é me mostra realmente, Uma sobre isso. solução, né? Além disso, Ângela, a gente fala muito do seguro, algo que é uma outro pilar muito forte em você, que você tem defendido bastante. Eu vejo que você tem que Sim, conhecer o consórcio. Até eu, é, que, né, falei: "Gente, eu preciso conhecer o consórcio", né. sim. Até eu não, nada contra, eu falo até eu, porque eu tenho um nível de conhecimento, às vezes, que eu falo: "Putz, deixa eu entender, né". Não é investimento, ou o que que vale a pena. As pessoas usam tem gente que usa o consórcio como disciplina.
Sim, Que é, eu vou ter lá um boleto, pelo menos eu vou guardar, porque eu sei que não tem que ser da minha própria vontade, eu vou ter que pagar, né. Antes tinha essa questão da disciplina, mas, tem uma questão de planejamento financeiro, a gente pode pensar no consórcio como uma forma de planejamento financeiro, você já falou em algumas outras palestras, putz, ele vai ter uma taxa de juros menor, ao invés de você pagar um financiamento, você paga um consórcio e você vai ter realmente um valor pago final muito menor do que se você fizesse um financiamento, e é uma alternativa para que quem pensa em adquirir de uma forma planejada, ou de acordo com o que cabe no seu bolso inicialmente, porque tem essa questão: "Vou me planejar, gente", adquirir algo de uma forma planejada aquece o coração, porque sim, "Não estou com pressa", que é o seu sonho. mas, putz, eu posso fazer isso de uma forma que seja leve, que encaixe no meu bolso. É como tem sido o papel do consórcio no mercado hoje, né, as mulheres talvez sejam, eu não sei se as mulheres hoje dentro, se você consegue trazer uma representatividade, se vê o consórcio como ela vê o seguro, porque a gente percebe que as mulheres têm tido uma consciência maior do seguro, não sei se do consórcio da mesma maneira, e o que o Nor seguro é muito bom, né, eu já percebi que eu tenho que ir lá conversar sobre seguro, mas fala mais aí. Normalmente, o consórcio, as mulheres querem mais, adquirir os bens, e aí elas só que assim, quando a pessoa é casada, você tem que trazer o casal para a reunião. Por quê? Os 2 têm que decidir, os 2 têm que entender. Então, geralmente, se você leva só a mulher para a reunião, para você conversar sobre consórcio, entender o momento de vida deles, qual que é o valor da parcela que cabe no bolso deles, e se a pessoa não tem educação financeira, o consórcio é a melhor saída. Por quê? A pessoa não consegue guardar. Então, você pega um jovem hoje, eles gastam, em média, R$ 500 numa balada no fim de semana. Com R$ 500 você consegue fazer um consórcio de imóvel, entendeu? Então, você já começa a planejar o seu futuro. Eu fiz um consórcio de um garoto de 22 anos. Quando ele tiver com 35 anos, ele já tem a casa dele. Ele já tem o imóvel dele. Por quê? Hoje em dia, quanto mais cedo você começa a se proteger, quanto mais cedo você começa a se planejar, você vai ter um futuro melhor. Ok, mas tem aquelas que também acham que não tem mais tempo, vamos falar com essa? Porque Tá. hoje em dia, eh O que não tem mais que tempo, as pessoas, por exemplo, pega 40, 50, "Ah, não, não dá mais tempo, se eu não quero ter". se Para vo estas pessoas, com 40 anos, vamos falar quando com você essas tiver com pessoas, cinquenta e porque o cinco certo anos seria tudo a gente começar jovem, né. sim, Academia seria certo a gente sim. começar mais jovem, ter músculos já nessa idade, tudo seria o Mas mundo você ideal, viu mas, e quando a gente não está no mundo ideal? mas eu acho Ainda é assim, tempo? tem tempo. Por exemplo, se você começar hoje, que você falou 40 anos, quando você tiver com 55 anos, ou seja, mais jovem do que eu estou hoje, você vai estar com o seu imóvel quitado, entendeu? Porque no consórcio, você tem créditos e parcelas durante 200 meses, o mínimo, se você entrar num consórcio em andamento, porque aí é questão de planejamento, pode ser antes, mas na pior das hipóteses, você começou um consórcio novo hoje, 200 meses, daqui a 16 anos, não chega a 16 anos, você está com o seu imóvel quitado, pago. E você pagou apenas um imóvel, enquanto que no financiamento, você vai fazer um prazo pelo menos de 30 anos, que é o dobro, e você vai pagar no mínimo 2,5 imóveis, porque a taxa de você paga 10 anos só juros. Então a visão do consórcio, ela tem essa realmente de um planejamento, Exato. de um investimento planejado. É, porque assim, é o que eu estou falando, na pior das hipóteses, você vai conseguir o seu bem no final. Mas assim, existem estratégias, existem estudos que a gente faz com o cliente, então vai depender. Ah, eu tenho dinheiro para dar de lance, não tenho dinheiro para dar de lance, eu estou fazendo só para guardar dinheiro, só para eu me planejar. Então você vai ter que contar com a sorte de ser contemplado pelo sorteio da Loteria Federal. Mas, dependendo da estratégia que a gente faz para um cliente, você pode ser contemplado em 1 ano, você pode ser contemplado em 2 anos, você pode ser contemplado em 6 meses. Tudo vai depender do cenário. Então por isso que eu trago para a reunião meu cliente, para poder entender qual é o momento de vida dele, qual que é a pressa dele, qual que é
as dores dele para eu poder saber qual é o melhor consórcio, qual a melhor administradora para poder indicar para esse meu cliente. Então, por isso que você tem sempre que falar com um especialista, porque corretor de consórcio está lotado no mercado. Só que Nas esquinas, exato, inclusive, só que né? bons e que falam a É verdade. verdade para o cliente são poucos. Que entendem sobre o assunto, que estudam sobre o assunto, são poucos. Que te Então ajudam de fato a ver o consórcio de uma forma que Diferenciada, né? diferenciada. é, Olha, você vai ter um menor custo e você vai ter um maior ganho, né? sim, porque, por exemplo, eu já peguei clientes que falam assim: "Ah, consórcio demora". Depende do que demora, entendeu? Depende do que te prometeram. Então, às vezes, você fala assim o cliente fala assim: "Ah, eu tinha um consórcio, eu cancelei porque demorou para ser contemplado". Por quê? Ele tinha Muitos pressa e muitos ninguém. É. vendedores vendem errado, então fala assim: "Ah, você vai ser é porque assim, você pega cliente que fala assim: "Eu quero ser contemplado daqui a 2 meses", mas não tem dinheiro para lance, não tem como pagar a Só parcela. tem a sorte É, e e eu a boa falo vontade, e aí a fé. eu já descarto, porque eu falo assim: "Olha, eu não vou te vender, eu não vou ser essa pessoa que eu vou te vender, porque eu não vou mentir". Eu não vou mentir que você vai ser contemplado daqui a 2 meses, porque não vai. Então, mas só que tem aqueles vendedores de consórcio que falam: "Não, você vai ser contemplado", aí a pessoa não é, e aí fala mal do consórcio. Então, tudo é uma questão de confiança, de planejamento, você tem que passar autoridade no que você está falando, para a pessoa poder se sentir segura. Ótimo, você trouxe uma palavra muito bacana para a gente já entrar em uma questão que eu acho que é algo muito bacana que nos traz aqui, além de vocês terem falado especificamente sobre como as pessoas podem se beneficiar com uma boa corretora especializada e com bons seguros, né, o que se encaixa, mas também sobre o papel da mulher no setor de seguros. Nós temos ouvi vocês esses dias, por um Sim, acaso, e vocês levantaram uma questão quanto que ainda é um mercado bem masculino e nós sim, estamos honradamente com 2 mulheres, especialistas e que estão nesse mercado há muito tempo dentro dessa área, né. Então agora vamos falar sobre vocês como profissionais. Vocês não estão me vendendo nada. Eu quero tá. saber da vida de vocês, né, como profissionais dentro dessa área, né, eh como é ser uma mulher e corretora neste meio? Você vê algum desafio? Eu quero ouvir de cada uma de vocês, né. Eh, Você sente que você tem que convencer mais? Então, hoje eu penso assim, não é tão difícil como era quando eu comecei, porque quando eu comecei, eles não enxergavam as mulheres, eles não viam as mulheres como corretoras de seguros. Então, assim, quando eu me formei corretora de seguros, lá atrás, em 1980 mais ou menos, eu tive essa dificuldade, porque assim, dentro da sala de aula, tinham 4 mulheres para 30 homens. Entendeu? Então, assim, desse universo se formavam apenas 4 mulheres, o restante eram homens. Você ia numa seguradora, não tinha quase mulheres na área de presidência, na área de gerência, não tinha mulheres, eram homens. E quando você era convidada para uma reunião das seguradoras ou de um grupo de corretores, não tinha mulheres. E até hoje, eu faço parte de reuniões do Sincor, que é o Sindicato dos Corretores. Quando você vai lá, 90% é homem, 10% é mulher. Ainda é bastante Ainda, assim? ainda. É, hoje tem, por exemplo, o Sou Segura. O Sim, Sou Segura é a Associação das Mulheres no Mercado de Seguros. Eu sou associada. O ano passado eu fiz uma mentoria, esse ano eles me chamaram para ser mentora, Legal. que é um ciclo que eles fazem de mulheres na área de seguros, que fazem um trabalho como mentor ou como mentorada para divulgar e para trabalhar a equidade de gêneros dentro das seguradoras. Por quê? Ainda existe, tanto no mercado como corretora ou dentro das seguradoras, hoje 54% do público, né, de que trabalham dentro de seguros, dentro das seguradoras como um todo, são mulheres. Só que quando a gente fala de cargos de liderança,
ainda está defasado. São dois homens para uma mulher. É 80%. E 80% as mulheres recebem menos que os homens. Então, existe, não chega nem perto do que a Ângela viveu. Mas eu, por exemplo, quando comecei no ramo de seguro em 2000, já tinha muito isso, realmente. Era uma coisa assim, os corretores eram vistos de forma diferente, eram homens, e aqueles homens assim, né, com aquela De terno, de gravata. terno, era uma coisa assim, muito mais, e as mulheres não tinham tanta voz. Então, o desafio continua? Continua. E pelo menos o que eu acompanho, vem muito forte do Sou Segura, por exemplo, que está trabalhando forte para que isso tenha para que essa disparidade ela vai. Vai diminuindo a elasticidade desse Exato, porque há 10 anos atrás eram 4. 4 mulheres em cargo para 4 homens em cargos de de liderança que a gente liderança. fala, né. Exatamente. Então, existe, mas eu acho que hoje tem uma flexibilidade por conta que a mulher ela se especializou muito mais. E sem querer ser sexista, tá, sexista e feminista, Uhum. né, dentro desse aspecto. Eu vejo que, quando você traz essa informação, e é muito bacana dentro da área, ela tá falando de seguro especificamente, mas a gente pode levar para outros segmentos, que eu acho que o papel do homem, né, esse que você comentou, É, do posicionamento, ele é muito de vendedor. É. E a mulher, ela tem uma sensibilidade analítica totalmente diferente, que para mim esse é o grande diferencial, de entender o que se encaixa, não necessariamente apenas vender, não é nem um comentário julgador, embora pareça, né. E eu vejo muito deste cuidado de lidar com os clientes, de oferecer segurança de uma forma diferente. Botando, né, tô que nem a Tata Werneck aqui, botando aqui na mesa, assim, você sente que tem isso? Tipo assim, a mulher ela olha realmente com mais cuidado para Ah, com tentar certeza. vender vender não, para tentar adequar, ou ofertar, ou encaixar uma pólice que melhor se encaixa, com muito mais sensibilidade, entendendo do que necessariamente vender ou entrar em leilão? Com certeza, porque assim, eu acho que a mulher, ela tem todo um outro lado, feminino, que o homem não tem, toda essa empatia que o homem não tem. Então eu penso assim, quando um cliente me liga, eu não vou querer empurrar para ele goela abaixo um seguro. Eu vou ofertar, eu vou entender o momento dele para poder, apresentar a melhor opção. Quando um cliente te liga e, sei lá, tá nervoso porque bateu o carro ou porque a casa foi roubada, a minha o meu papel é acalmá-lo, entendeu? Então eu primeiro acalmo o meu cliente, para depois poder dar solução para ele do que ele vai fazer. E eu acho que, eu vejo porque eu tenho sócios homens, a visão deles é totalmente diferente. Quando o Esse não cliente é o meu liga, papel. eles, tipo, dão. Liga lá na Liga central. na central, exato. Ou então, assim, não tem empatia É. pela pessoa, sabe. Às vezes você pega uma cliente mulher, e ela te liga chorando porque aconteceu algum problema. Se é um homem, ele não tem aquela sensibilidade de falar assim: "Olha, se acalma, vamos conversar, me explica o que aconteceu". Então, eu recebo muito feedback dos meus clientes nesse sentido, que eu acalmo, que eu dou solução, que eu ajudo. Então, eu acho que esse é o papel da mulher como corretora de seguros, porque existem homens que fazem isso? Existem, mas são poucos. Eu sei porque eu conheço vários corretores e a gente em conversa, eles falam como eles tratam os clientes. Então, porque você mima seu cliente, porque, você faz tudo pelo seu cliente. Esse é o meu diferencial, entendeu? Então, eu sempre passo isso, mas eu acho que não é só o meu diferencial, eu acho que no mundo feminino, as mulheres, elas se sobressaem com atendimento de excelência, entendeu? E assim, é óbvio que tem as exceções? Tem. Dentro da minha empresa, eu tenho corretoras mulheres também que não fazem o que eu faço. Por isso que eu falo que você tem que escolher com carinho e com um especialista para poder te É. atender. Porque assim, existem, diferentes perfis para diferentes corretores, para diferentes clientes. Então, sempre vai ter um que vai encaixar dentro de você. Então, eu penso que
os meus clientes que estão comigo não há 1 ano. Eles estão comigo, eu tenho cliente que Ele está te comigo dá, esse tipo de posicionamento, ele te dá longevidade, exato, né. Ele porque talvez não te dá escala no leilão de vender mais, mas ele te dá um legado, exato. te dá uma vida mais longa, que é algo que a gente não tá vendo tanto em alguns negócios novos, Não, porque assim, tem né. muito corretor que vende um seguro esse ano, aí no ano que vem esse cliente vai fazer leilão novamente, vai mudar de corretora, não tem fidelidade. Os meus clientes, eles são fiéis a mim. Óbvio que eu perco o cliente, perco também, né? Todo mundo perde. Mas assim, o, o percentual que eu perco é infinitamente menor do que o Do que eu que o que ganho e o que eu mantenho. Então, eu tenho uma carteira sólida que foi construída de grãozinho em grãozinho, de pouquinho em pouquinho, e eu recebo muita indicação. Isso significa que o meu trabalho é um trabalho é, bom, porque quando você recebe indicação é porque você prestou um serviço de exato. excelência. Então eu penso isso. E no seguro garantia, que é tão específico, você sabe o número de quantas mulheres especialistas em seguro garantia? Porque eu converso com você, as 2, né, mas eu falo porque é muito específico, o quanto que você, realmente é uma referência, talvez, dentro desse segmento. Você Muito pouco. tem esse você consegue entender? E dentro de uma particularidade de grandes contratos, que talvez dentro de grandes empresas, a grande maioria das vezes são CEOs, homens, o Exatamente. quanto que você percebe que você tem se tornado mais visível dentro dessas negociações, Ana? É, eu estava ouvindo a Ângela falar e é muito interessante isso que ela colocou, porque é perfil de produto com perfil de corretor, porque eu não posso ter a mesma postura que ela, justamente por É. isso. Porque como a maioria dos meus clientes, eles são o público masculino. E eu tenho, onde eu tenho que Resguardar. me destacar, é no meu conhecimento técnico. Então, por quê? Porque automaticamente, como o meu sócio é o Rodrigo, se eu não demonstrar que eu tenho muito conhecimento Ele vai ter técnico, mais voz. muita segurança no que eu estou falando, eu não posso mimar. Ao contrário, eu tenho que ser mais firme, porque eles vêm sim, tentando muitas vezes impor. Então, é uma postura totalmente diferente. Então, eu tenho que me segurar onde? No meu conhecimento técnico, na minha firmeza, na minha forma de falar. Então, é um mundo totalmente diferente. E realmente, no seguro garantia não se tem, Nádia, nem números dentro da SUSEP, né? Não se sabe exatamente a quantidade de corretores de seguro, que dirá de corretoras. São pouquíssimas, pouquíssimas. Especialistas, por exemplo, como a gente, que só trabalha com seguro garantia, eu tenho um produto ou outro lá de um cliente que fez muita questão da gente colocar, não tem. Porque ele acaba sendo o quê? Diluído dentro da carteira de um corretor. Então, o corretor ele tem lá a carteira dele de automóvel, de uma série de produtos, e ele tem uma ou outra apólice de seguro garantia, então ele automaticamente ele acaba entrando ali. Então, se não Mas, tem, a gente vai dar o título agora para ela. Sim, A mas mulher referência do seguro garantia. garantia é É, Ana Paula Fonseca. exato. porque é por isso que eu tenho aí um projeto justamente que é um produto extremamente rentável, é um produto diferenciado, é um produto que tem baixa concorrência, e eu acho que assim a mulher ela sabe lidar muito bem, ele te coloca num lugar bacana e não tem mulheres que falam sobre seguro garantia, mesmo porque eu tenho pesquisado muito. Eu tenho pesquisado muito até para me inspirar, né, porque eu vejo, assim, essa pesquisa como me inspirar em outras mulheres que estão, mas realmente você não encontra. As Você condições poderia gerais do formar mulheres corretoras em seguro garantia, hein? o meu Olha, tá aí, ó, tudo bem que você vai criar concorrentes, um es mas eu acho que você tem tanto para formar outras mulheres. Mas eu acho que tem É, mercado para todo mundo, sim, é, é. eu um penso. spoiler aí, né, eu estou Opa, olha desenvolvendo aí. uma mentoria que é justamente isso, né, formar, vender, ensinar a trabalhar com seguro garantia os corretores que não operam. Homens e mulheres, mas de uma forma, uma fala de corretor para corretor. Porque que se você entrar nas condições gerais das seguradoras, você vai achar o seguro garantia um bicho de Bicho de sete 7 cabeças, cabeças. né? É, E não exato. é.
Difícil de vender, muito mais fácil vender É, outros, né. entende? É. Exato. Como Porque negócio é isso, né, como negócio é o que que é fácil ou não de vender, como negócio. então nós temos esse projeto, mas é uma linguagem que vai ser de corretor. Muito Eu bom. vou ensinar para eles tudo que eu passei, né? Os diferenciais, os caminhos, como que a gente lida com cada coisa, o que, que é melhor, onde você encaixa melhor isso, é de corretor para corretor. Porque eu concordo, tem espaço para todo mundo. E os corretores eles têm que se unir e não se entrarem nesse leilão, nessa questão de. Porque cada um vai ter seu público. Você vê, o público da Ângela é completamente diferente do meu. Eu tenho que me segurar, eu tenho que ir para uma mesa de reunião completamente diferente. Entende? São públicos e É. A produtos. técnica ela vale para os 2. Eu sempre falo isso, né, de da gente referenciar e sustentar e valorizar muito o nosso conhecimento técnico, né. Nem todo mundo olha dessa mesma maneira, mas tem muitas mesas em que isso vai ser um grande diferencial, que é Sim. o que você trouxe, o quanto de conhecimento técnico faz com que você tenha visibilidade. É um saco falar sobre isso sendo mulher, porque a gente tem gente que não tem conhecimento técnico nenhum e tem visibilidade simplesmente o fato de ser outras questões. Mas para a mulher, quando que a gente chega aqui num espaço como esse de podcast e fala: "Nós queremos inspirar e queremos dar conhecimento para outras pessoas", é porque nós sabemos o quanto que através do conhecimento nós ganhamos espaço, nós sustentamos os nossos negócios e a gente levanta uma bandeira diferente quando a gente fala de mulher. "Ai, mas eu não vejo diferença. Ai, eu sentei na mesa". Você não sentiu diferença? Sim. Você não achou que você precisou sentar do outro lado, que você precisou convencer mais, que você Com precisou se certeza. preocupar Sim. com a sua roupa? Então, quando a gente tá aqui nesse espaço, então vocês estão aqui falando, eu falo: "Gente, obrigada, Senhor, por a gente ser mais um espaço de fala, de levantar essa bandeira e falar: 'Mulher, aprofunde'. Empreendedora, pense no seu negócio de uma forma profunda, não de rasa, Empreender não de não é fácil. escala. Nada contra escala, eu acho que a escala é interessante, a Uhum. gente tem várias formas de a gente escalar, daria outra pauta para falar sobre isso, mas acima de tudo se preocupe, porque isso vai te colocar numa mesa e não ter que se preocupar com isso, embora a gente se preocupe, porque você tem conhecimento técnico suficiente para que você, negocie e tenha visibilidade. Mas E você isso não é de beleza, isso não é de não, autoria, isso é o técnico sim. realmente coloca, nesse lugar. Você sabe que quando eu comecei a minha primeira empresa, lá com os 23 anos, eu fechava mais seguros por telefone, porque quando eu ia pessoalmente, o cliente não queria fechar comigo, porque eu era mulher e eu era muito jovem. E aí eles achavam que eu não tinha conhecimento técnico para poder fazer o seguro deles. Então, muitas vezes, o meu sócio tinha aqui na visita e eu ficar dentro do escritório, porque tinha muito esse preconceito. Porque quando eles me viam, achavam que eu não tinha capacidade É. para poder fazer um seguro deles. Então, existia também esse preconceito com a mulher. Ou seja, os visíveis vale para os 2 lados, né, o Exato. quanto que a gente mostra muito Só que não você tem que tinha pensar persistir. olha, eu não tinha pensado nisso ouvindo a Ana trazendo a questão do conhecimento técnico, eu falo assim: "Olha que o quanto que nó por que que as mulheres estudam mais, se aperfeiçoam mais? Porque isso vai dar Exato. O mais Exatamente. empoderamento. destaque em Uhum, empoderamento e realmente vai ajudar a gente a sustentar o nosso negócio. Não é exato. porque a gente gosta de Você não estudar. pode parar de Ah, estudar. não dá, é isso, a gente precisa porque a gente precisa de mais chão, Você né. imagina se eu tivesse, me formado lá atrás e não tivesse nunca me aperfeiçoado. Eu estava engolida no mercado, porque o mercado de seguros ele muda, diariamente, eu não digo nem que é mensalmente, é diariamente. Todo É. dia aparece uma coisa nova, uma regra nova, uma cláusula nova, uma condição nova, que nem a Ana estava falando de condições gerais. Isso muda praticamente todo mês, condição geral de seguradora, de todos os ramos. Então ela só precisa ler o do garantia, eu tenho que ler de todos, porque muda todo É. dia. E assim, a regra de uma seguradora não vale para todas, não é uma regra geral. Cada seguradora tem a sua condição geral. Então você trabalha com uma seguradora A, B, C, D, cada uma tem uma regra, você tem que saber: "Ah, esse Ossos do esse ofício, daqui hein. cobre em tal lugar, esse não cobre em tal lugar", então
por isso que você tem que ter um É. especialista, porque hoje existem as plataformas que você faz cotação, principalmente de carro, na internet direto. Então o cliente entra lá e coloca lá as coberturas e fecha o seguro tudo online. Só que ele não sabe o que que ele está Lá não é contratando. contrato, é Não. termo de adesão, né? É, Eu sempre brinco, eu falo: "É o termo de é. adesão não se discute", né. Ele Aí tem você tem um problema, você vai falar com quem? Ou então quem faz com o gerente do banco é a mesma coisa. Na hora que você tem um problema, você vai ligar para o gerente. Tá no horário de trabalho dele? Não tá? Então é. só amanhã. Ele tá abrindo conta, É, brincadeira à exato. parte. Mas muito bom estar com vocês aqui, eh, ampliar e aprofundar ainda mais o quanto que a gente pode se beneficiar de bons profissionais, boas profissionais, vamos usar o Uhum. feminino, né, e ter uma proteção, agregar ainda mais na nossa vida, nos nossos negócios, né, a Ana é muito dos negócios, é muito de uma construção de profissionalismo, de uma forma bem simples, para quem não entende nada desse universo, porque eu falo que é dica prática, né, o que faria a quem está assistindo aqui, a gente, procurasse a Ana, qual é o prático, e o que que faria, alguém te procurar, né. Então, qual é o básico do básico que fala assim: "Olha, vem conversar comigo, porque isso daqui é o básico não só de seguro, é o básico da sua proteção. Vem conversar comigo, empreendedora ou dona de negócio, porque esse é o básico que a gente consegue fazer no seu negócio". Bom, olhando para qualquer empreendedora, primeiramente eu traria ela para perto para a gente sentar juntas e ver qual é o nicho de negócio dela e ver como o meu produto poderia ajudá-la. Eu preciso entender qual é para onde ela está querendo ir, né? Uma coisa bem simples. E a gente faria, com certeza, um desenho do que ela precisa, porque eu acho que é isso que, quando você está começando a empreender, esse pegar na mão é muito, muito importante. Então, trazer para perto, você ouvir dessa pessoa o que ela precisa, e aí sim, o meu produto, por exemplo, ele tem inúmeras vertentes. E ele vai desde o primeiro negócio, desde o primeiro, quando ela está iniciando, para acompanhá-la de uma forma profissional, de uma forma diferenciada, já desde o início. Mas eu preciso ouvi-la, entende? E qual é a primeira coisa que a gente fala para o empreendedor? Que ele foque, que ele se especialize naquilo que ele está buscando. Muito bom. Entenda como pode profissionalizar e tornar a sua empresa e o seu contrato ainda mais profissional, Muito né. mais. Muito bom. Então, eu chamaria a pessoa para vir conversar comigo, para ver qual vai ser o tipo de empresa que ela vai montar, quais são os seguros que se encaixam dentro dessa empresa e quais são os seguros para proteger a vida dela, o patrimônio dela, de forma sustentável, para se ela tiver algum problema, ela ter respaldo do seguro para poder seguir sem menores problemas. Então, assim, eu sempre chamo uma pessoa para uma reunião para eu entender, para poder atender a pessoa. Então, assim, para uma empresa, você tem sucessão patrimonial, se acontecer alguma coisa, você tem perda de renda, você tem seguro da empresa, seguro de vida dos sócios. Então, assim, é uma infinidade. Você pode, se a pessoa está pagando aluguel, você planejar a compra daquele imóvel através do consórcio. Então, assim, existe, muitas soluções. Vamos falar, né? Vamos Sim, falar, deixa eu temos entender que da sua falar vida. mais. Exato, eu tenho que chamar para É isso que poder eu falo, vamos entender. falar, vamos Exato. entender se você precisa se assegurar, se você É. precisa se planejar, se você precisa proteger, o que que você Sim, precisa. eu tenho um Ai, seguro para cada tipo, então se você está alugando, eu faço seguro fiança. Ah, não pode fazer fiança, eu tenho capitalização. Então, assim, é uma infinidade de tem produtos. essa questão até do Exato, aluguel também, boa para quem exato, empreendedoras tem essa, exato. seguro fiança. Muito bom, mulheres do seguro, ter vocês aqui, conversar com vocês, entender os desafios da sua profissão, entender o quanto que, a expertise de vocês, eles valorizam ainda mais, esse mercado, o quanto que a expertise de vocês, elas podem fazer com que as pessoas se tornem mais
seguram, tenham a maior proteção, o quanto que a expertise de vocês elas fazem com que negócios se tornem mais sustentáveis. Eu acho que esse é o grande papo aqui. Toda vez que eu conheço um pouquinho mais de um outro segmento, né? Eu que faço consultoria de vários negócios, de vários segmentos. Cada vez que eu me aprofundo mais no segmento, eu falo, putz, o quanto que nós vivemos em um mundo em que a gente tem profissionais em que agregam cada vez mais na nossa vida e nos nossos negócios, e eu sinto isso de vocês. Então, Ana, continue simplificando o seu universo tão peculiar dentro da área de seguros. Continue sendo voz, porque você é voz para as pessoas que estão ao seu lado, e eu tenho certeza que você pode ser voz muito potente para as pessoas da sua área, do seu mercado, dentro de algo tão específico. Obrigada por você sempre colaborar comigo, com Colmeia. Ângela, eu digo mesmo que você está sempre disponível dentro do seu profissionalismo, da sua seriedade, da sua técnica, buscando, não é nem simplificar aqui, é buscando valorizar e não se colocar dentro do mesmo balaio Uhum. de outras pessoas, de outros concorrentes dentro da sua área. Então, é muito bom a gente pensar e cada vez mais estar consciente sobre essa pauta de seguros. Eu quero agradecer bastante, já falei aqui mais uma vez, e quero agradecer a vocês como membras, a vocês como profissionais, membras colmeias, que estão pulverizando não só aqui no podcast, como estão pulverizando na comunidade, estão pulverizando dentro dos seus mercados. A gente falou de um tema riquíssimo. Para quem não percebe, parece que elas só falaram sobre vem fazer o seguro, ou coloque uma cláusula de seguro garantia. Se vocês não entenderam a riqueza que existe da gente se tornar mais consciente, se tornar mais profissional dentro desse mercado, então você não entendeu nada desse podcast, né? Verdade. Então eu agradeço a todas do Colmeia que assistem, agradeço a todas que assistiram aqui, estão assistindo aqui. Agradeço ao Estúdio Rocket, como sempre, que é o espaço que nos acolhe tão bem. Não posso deixar de falar sobre esse lugar que todos os meses acolhe o Colmeia, acolhe as membras mulheres. Eu sempre falo isso e eu não vou cansar até que alguém do Rocket aqui esteja aqui, que é uma agência que tem as lideranças mulheres como os líderes. Então, realmente, estar nesse lugar é uma potência por conta da história, por conta do espaço que eles dão e do profissionalismo. E eu quero que vocês dá espaço de fala final aí para vocês. Já dei os meus agradecimentos e abro espaço final aqui para vocês. Se vocês não só me agradecer, mas se vocês tiverem alguma mensagem para passar para quem está nos assistindo, então, palavra final é de vocês. Ok. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar ao lado da minha parceira, aqui com a Nádia. E, principalmente, eu gostaria de deixar um recado para as mulheres que querem empreender nessa área de seguros. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir duas pessoas, duas mulheres, falando de mercados diferentes dentro da área de seguros. É um mercado muito rico, é um mercado que está em ampla ascensão. Existem aí todos os dias novos seguros, seguros de cyber chegando aí com a inovação. Então, se vocês querem empreender, venham para a área dos seguros. A área de seguros ela precisa de mais mulheres para que fortaleça aí a nossa voz, para que possa abrir mais portas. Nós já trilhamos aí um caminho, né? Várias histórias aí. Agora está muito mais fácil, mas a gente precisa mais das mulheres aqui do nosso lado na área de seguros. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, o meu conselho é: comecem, porque eu agradeço a Nádia, agradeço o estúdio, minha parceira Ana. E eu acho assim, se você não tem uma área específica para você começar, o seguro é encantador. Então, quem entra nessa área de seguros, geralmente se apaixona e não sai mais dela, porque nunca você faz o mesmo do mesmo. Sempre você está inovando, sempre tem um produto diferente, sempre você tem
um assunto diferente, embora se pareçam, são parecidos, mas nunca um caso é igual a outro caso, então você não tem uma rotina, todo dia você inova, então eu acho que é uma área muito interessante, nós realmente precisamos de mais mulheres para poder entrar na área de seguros e empreender. Então, no meu escritório, por exemplo, eu só contrato mulheres, não tenho nenhum menino, Opa, já nenhum homem. gostei. Então são só Adoro gente assim. mulheres. Então eu acho Nada que contra, né, ser humano. mas eu acho que mulher é mais comprometida, mulher tem mais garra, ela vibra mais por cada conquista. Eu vejo por mim, assim, cada conquista eu falo que cada cliente meu é um diamante. Então eu falo que todos eles estão dentro do meu coração, mas são pedras preciosas. Então eu acho que a gente tem que, pensar que não é um número, entendeu? Então você tem que conhecer, tem que, gostar do que você faz. Eu acho que não só no seguro, mas eu acho que quando você vai empreender, você tem que gostar muito do que você faz, porque aí vai dar certo. Então eu acho isso. Todas as mulheres que querem empreender, ela tem que buscar sempre um ramo que ela vai se apaixonar, porque é muito mais tranquilo você trabalhar no que você Mas venha ama. se apaixonar aqui, né. Exato, mas vem se Não apaixonar no só co mas seguro. venha se apaixonar aqui, não Exato. só como profissionais, também, o convite de vocês foi muito para profissionais, outras empreendedoras entenderem do universo de vocês, mas convido também depois dentro aqui vai aparecer a descrição dos arrobas e dos Sim, Instagrams de cada uma de vocês, conheçam como clientes, como consumidoras, como usuárias dessas 2 especialidades, sim, me né. segue lá, que tem bastante conteúdo no meu Instagram. Bacana, bacana. Muito obrigada, esse foi mais um episódio do podcast Colmeia Connect e até o próximo. Vamos nos inspirar outras mulheres empreendedoras.